Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz é morto no Prado com tiros de pistola. Jovem assassinado a tiros no bairro de Piedade. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 2 de abril de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 8 assassinatos divididos. 4 dos homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 920 assassinatos, sendo 529 crimes no interior e 391 no Grande Recife. Tiago Rodrigues da Silva, um jovem com 26 anos de idade, residente na rua João Pedro Santos de Oliveira, no bairro da Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes. Ele estava com um simulacro, ou seja, uma arma de brinquedo. Quando os policiais do 25º Batalhão apareceram, ele apontou o simulacro para a turma e a turma abriu fogo contra ele. Ele foi atingido pelos disparos. Tiago Rodrigues da Silva foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos, e o corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Caio Racine Marques de Araújo, jovem com 21 anos de idade, residente na rua 7, quadra 63, bloco D, apartamento 305, no bairro de Rio Doce, em Olinda. Ele foi baleado na cabeça na rua Vanderlândia, bem pertinho da Praça Capiba, que fica no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Ninguém informou quem atirou nele nem a motivação. Caio Racine Marques de Araújo, jovem de 21 anos, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, mas acabou morrendo devido à gravidade do ferimento. O autônomo Ailton Ferreira de Moraes, um cidadão de 61 anos de idade, homossexual, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na residência dele. Morava sozinho na rua Oscar Lindo Tavares, no bairro Santa Rosa, em Caruaru. Elementos desconhecidos mataram ele e roubaram da residência dele botijão de gás e toda a bebida dele, vários litros de uísque. E é justamente essa linha de investigação da polícia: latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O corpo de Ailton Ferreira de Moraes foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O repentista Rui Barbosa, cidadão de 59 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no estabelecimento dele, uma marcenaria localizada na cidade de Santa Maria do Cambucá, no agreste do estado. Crime praticado por 2 homens que fugiram na motocicleta. O repentista Rui Barbosa, que era bem quisto na localidade, chegou a ser levado para o hospital local, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Agradecendo a audiência da rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. No bairro do Pina estão lá Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do Oeste, no Bode, também no Pina, Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e também a turma do Sindicato de IAI. A enfermeira Vanusa da Multirins e o esposo dela, Alex, do Espetinho do Reserva, que fica em São Lourenço da Mata. Também ligados com a gente na Jornal, na Orla do Janga, é bem em frente ali ao parquinho, em frente também à casa de Reginaldo Maia, da Casa de Festas. Estão lá ligados com a gente Andréia e o filho Cauã do Pula Pula, Ricardo do Crepe Suíço, Gilberto do Lanche da Coxinha, Damião do Açaí, o Wellington Cabelo de Rabo de Cavalo da Britolândia e o auxiliar dele, Heitor Barramé, também Tonico e Deise do Bolo de Rolo. Lula de Santo Amaro, presidente do grupo Tesourão do Janga em Paulista, também ligados com a gente. E aí ainda no Janga, na Orla, bem pertinho da Arena Clécio Lúcio, ex-jogador de futebol, filho de Dona Célia, estão lá Elza do Picolé, Nado da Carroça de Pipoca e da Batata Frita, Manuel da Barraca de Coco, Tonico já falei, Tonizo e a esposa Deise do Bolo de Rolo. Ainda ligados com a gente Nel Barbeiro, ele é a irmã dele, Leni, o casal mora na Rua do Chafariz, no Córrego Zé Grande. Cristiano das Frutas, na Dantas Barreto,
Aliás, é na Barros Barreto, é a Rua Barros Barreto, em Santo Amaro. Cristiano das Frutas, Tadeu taxista e a esposa Vânia estão no bairro de Ouro Preto, em Olinda. No Rosarinho, Avenida Bibiribe, bem ali na entrada da rua que dá para Madeira do Rosarinho, estão lá no bar de Zé da Mão de Vaca, bar Recanto de Balbense. Lá está Roberto, porteiro do Hospital da Restauração, Galego do Escape, China da 1002 e Jorge do Gás. Nelson, que trabalhou na SDS, mora no terminal de Pau Amarelo, em Paulista. A mãe dele é Dona Marisete, que mora no terminal de ônibus do Jardim Brasil 2. E as tias do Nelson, Dona Marisa, de Casa Caiada, e Múcia de Candeias. O nosso diretor aqui, Vladimir Melo, também está sintonizado com a gente na Jornal. No bairro da Mangueira, o motorista Fred, os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Tem também em Santo Amaro Vanvan e o MC Guela. E Saulo Holanda está em Olinda, também ligado com a gente. Antônio Dançarino de Santo Amaro e Batista, que é presidente do Clube Bela Vista, no Alto Santa Terezinha. A rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. Rodrigo de Oliveira Silva Lima, com 28 anos de idade, foi assassinado com tiros a queima-roupa na cabeça em terra do sítio Monte, zona rural de São José do Egito. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O mecânico Laércio Saraiva Bernardo, com 46 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na oficina dele, localizada na Avenida Miguel Pereira Neto, ou Rua Alberto Cândido de Menezes, na Ladeira da Boa Vista, no bairro Novo Horizonte, em Cupira. Elementos em um carro não identificado cometeram o crime, assassinaram o mecânico Laércio Saraiva Bernardo no estabelecimento dele, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Ronaldo Luiz do Nascimento, de 31 anos de idade, este rapaz foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio Mandari, que fica na zona rural de Santa Maria do Cambucá. Sítio Manduri, zona rural de Santa Maria do Cambucá. A autoria e os motivos do assassinato são desconhecidos e o corpo do rapaz, Ronaldo Luiz do Nascimento, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Estão de plantão na portaria da Emergência Geral do HR as recepcionistas, as Janaínas Ramos, esposa do meu xará Eliel, e Otília, esposa de Will da Bomba do Metério, e Clécia, filha de Kátia. Os maqueiros de plantão, André Ricardo Silvano, Pablo do Bloco Cirúrgico, Eduardo da Clínica Médica, também Rinaldo e Índio estão de plantão, largando agora de manhã. E a gente agradece aos nossos companheiros operadores aqui da Radional: Evandro Chaves, o Chaveirinho, Guto César do Pelada Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga Aldo Leite, Big Alves, Carlos Santos e o nosso Nido Cerqueira, o nosso Avanildo Cerqueira, que está comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Supermanhã, você sabendo de tudo no comando geral. Fim de semana na apresentação do nosso irmãozinho Wagner Gomes, é dentro de instantes. Edeildo Januário da Silva Filho, jovem com 20 anos de idade, residente no Córrego do Morcego, em 2 Unidos, ele sofreu um atentado. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo por volta das 3 horas da tarde de ontem, na Avenida Idelbrando de Vasconcelos, pertinho da Cipicães, lá em 2 Unidos. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos. Edeildo Januário da Silva Filho, jovem de 20 anos, foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento UPA de Nova Descoberta, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Rogério José da Silva, um homem com 50 anos de idade. Clécio Alisson dos Santos Batista, jovem com 22 anos e um adolescente de 17 anos. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo ontem por volta das 6h30 da noite, na rua Taviano Pessoa Monteiro, em frente ao Shopping Pátio em Olinda. Elementos desconhecidos meteram bala e as vítimas ficaram lá agonizando e depois foram socorridas inicialmente na unidade de pronto atendimento à UPA de Casa Caiada, de onde foram em seguida removidas para o Hospital da Restauração. Rapaz é morto no Prado com tiros de pistola. Jovem assassinado a tiros no bairro de Piedade. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade.
Agradecendo a audiência dos ambulantes, comerciantes, todos nos mercados públicos e feiras livres na região metropolitana do Recife. Em São Lourenço da Mata estão lá Ramos Gaudêncio, João da Charque, Baldo Restaurante e toda a turma da farinha. No mercado público Nova Descoberta, o administrador Edmilson e também Mr. Nelson. No bairro do Nobre, em Paulista, seu Pedro do Tempero. Ele é pai do professor Rivaldo de Abreu Lima. E em Camaragibe estão lá ligados com a gente todos no mercado público, inclusive Paulo do Queijo, Sandro do Miúdo, a esposa Lega, o filho Alexandre e a sobrinha Alice, todos sintonizados com a gente na saída de Beira-Mar no Jangue, em Paulista, todos no bar de Mauro da Mão de Vaca. Em Água Fria, ao lado do mercado público, os funcionários da Casa de Frios de Fábio e também lá bem pertinho em Beberibe, Ari do Hamburgão. Toda a turma ligada com a gente em Afogados do da Treinador e os policiais rodoviários federais Zito e Josias da Escolinha. E no Alto do Mandu, toda a turma ligada com a gente, Branca do JB Mercadinho, Adriana Pé Quente da Banca, isso, Neto Brasil, Andréia e bem pertinho da Caixa Econômica de Casa Amarela, Marinaldo do Lanche e Novinho Amolador. Tedeu da Mercearia tá lá no Alto do Mandu, é o rei do Rock Chile. Ovaldo Galeto também ligado com a gente, Fá, Didi Mocó, Sargento Rocha, Djalma do Bar da Língua, Nozinho Pocotó, Pedrinho e Adriano Lavador de Carros. E a turma do Independente da Campina do Barreto, Tola, os sargentos Léo e Jó e Heriberto do Ouro. Os funcionários de Moreira Modas não é difícil, Igaraçu fica bem no início da Dantas Barreto, também estão sintonizados com a gente na Jornal. Giva do Ferro Velho está lá na Campina do Barreto. Em Santo Amaro, na Rua Frei Cassimiro, estão ligados com a gente todos, inclusive Tatu, o delegado Pazinho, Bibia, o comissário Toninho Mangaba, Marcos Bola e o filho Brunão da Costela e dos Lanches, Juninho da Água Mineral e Josué, taxista do Sertão. Toda a rapaziada sintonizada aqui com a gente na Jornal. Olha, minha gente, 2 ônibus foram alvos de marginais de ontem para hoje, nas 24 horas, 2 coletivos assaltados. Um deles fazia a linha Barro-Prazeres. Foi assaltado na rodovia Governador Mário Covas, no Barro. 2 suspeitos roubaram o celular de um passageiro que é professor. E um outro coletivo, este da empresa Borborema, foi assaltado na Estrada do Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Um só elemento estava armado com faca, rendeu o motorista e levou o dinheiro da renda. Almir Inácio Alves de Lima, um homem com 40 anos de idade, residente na Travessa Frei Miguelinho, em Afogados da Ingazeira. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo em terras do sítio Curral Velho dos Pedros, em Afogados da Ingazeira. O suspeito do atentado foi identificado como sendo Valdemir Inácio de Lima, de 46 anos de idade. A vítima foi socorrida no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Olha, minha gente, o bairro de Afogados está de luto, pois faleceu ontem a senhora Maria José Costa Albuquerque. Ela era mãe de Bruno da Gerdau, era sogra de Marcela, e o velório acontecerá daqui a pouquinho às 9 horas e o sepultamento será às 11 horas no cemitério de Santo Amaro. O amigo da família é o Bruno Cascato, produtor da dupla Cajus Castanha. Nossos sentimentos para toda a família da dona Maria José Costa Albuquerque. E ontem foi sepultado no cemitério Memorial Guararapes o corpo do senhor Andrade, o comissário da SDS, José Antônio de Andrade. Ele morava na comunidade Roda de Fogo, nos Torrões, faleceu no AP Vida da Madalena, e os nossos sentimentos também para os familiares do comissário Andrade. José Mateus Francisco de Lima, jovem com 21 anos de idade, foi agredido com golpes de faca peixeira no centro do Recife por 3 elementos que tentaram roubar o celular dele. Foi uma tentativa de latrocínio. José Mateus Francisco de Lima foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Ivanildo Batista Pequeno, idoso com 63 anos de idade, residente no Alto do Cajueiro, em Águas Compridas, Olinda. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Aldir Pinto do Nascimento, com 32 anos de idade, residente na Travessa do Progresso, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a golpes de faca peixeira. Ninguém informou quem o agrediu nem os motivos, e ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração.
Misael Leandro Batista, com 27 anos de idade, um rapaz de profissão e residência não informadas. Ele foi levado para a emergência do Hospital da Restauração com hematomas pelo corpo, vítima de espancamento de autoria e motivos desconhecidos. E agora, Vanildo Cerqueira, vamos falar dos aniversariantes de hoje, sábado. Danda está aniversariando. Danda, ele faz parte do grupo Dinossauro da Macaxeira, ele é irmão de Quinha. E o Danda é justamente o Adilson Fernandes de Oliveira, conhecido como Danda. Ele é do grupo Dinossauro da Macaxeira, organizado por Jorge Barbosa, Jorginho de Pitão. Toda a turma do grupo vai pra casa do Danda almoçar lá, tudo de graça, no 0800. Gilson Lemos, do Sindicato do Bebinho da Linha do Tiro, também está aniversariando. Gilson está completando 47 anos de idade. Mãe Estela, ela é tia de Carol do Bar da Cabidela, em Monsenhor Fabrício. As tias de Maria Estela, Lulu e Gabriela. A vovó dela é Dona Nenê. E os priminhos dela, Davi e José Mudinho. Toda a turma lá no bar de Carol da Cabidela, lá em Monsenhor Fabrício. Helena está completando 4 aninhos. Helena, ela é filha de Roberto Otero e Juliana. É sobrinha de Sergivânia do Alto do Refúgio. E a vovó da Helena é Salete. Toda a família, claro, reunida mais tarde para um almoço. E agora os aniversariantes da MER-PPM-BM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o major José Bastos Filho, os sargentos Amaro Ângelo do Nascimento, Ebenezer Antônio Corrêa de Araújo e Manuel Porfírio Bezerra, os cabos José Maviel Cordeiro Silva e Ricardo Pereira da Silva, e as pensionistas Maria Agripino da Silva, Tânia Maria de Souza e Maria José da Silva. A polícia está tentando identificar a autoria do crime, cuja vítima foi o montadouro Bruno Delfino Rocha da Silva, que tinha 28 anos de idade. Ele morava na rua Luiz Carlos de Araújo, na Vila da Fábrica, em Camaragibe. Ele foi assassinado dentro de casa por elementos desconhecidos e ainda chegou a ser levado para o Hospital Maristeu Chaves, lá mesmo em Camaragibe. De acordo com informações do montador, ele seria usuário de drogas e possuía vários boletins de homicídios, inclusive receptação. Polícia segue investigando o caso. A polícia também está investigando a morte de Jefferson Henrique da Silva, um homem com 41 anos de idade que morava na rua Mostarda, no bairro do Curado 1, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi morto com tiros e tijoladas na cabeça na rua Gaivota, comunidade Floriano, lá no Curado 1. Um elemento desconhecido que havia roubado inclusive uma TV da casa dele, e ele, Jefferson, foi atrás e acabou sendo baleado e morrendo. A polícia continua tentando identificar o assassino. E a morte da mulher Alessandra Rosena da Silva, de 31 anos, continua sendo investigada pela polícia. Ela morava na rua 8 de fevereiro, comunidade Roda de Fogo, nos Torrões. Ela foi assassinada antes de ontem à noite, por volta das 6h10, com disparos de arma de fogo dentro de casa, por 2 homens que estavam numa motocicleta. Chamaram ela pelo nome. Quando ela saiu para atender, foi baleada, levada para a unidade de pronto atendimento Alpa dos Torrões, mas acabou morrendo. Portanto, a polícia segue investigando o caso. Um funcionário da Prefeitura de Garanhuns, no Agreste do Estado, tinha acabado de receber o salário do mês, R$ 1.200. Tinha sacado essa grana da agência do Bradesco no bairro Heliópolis, lá em Garanhuns, quando acabou sendo assaltado. Foi uma saidinha de banco. Ele foi assaltado e os 2 caras armados de facas levaram o dinheirinho dele, o salário dele. No sítio Boi Manso, zona rural de Sanheró, um homem mantinha em casa 2 espingardas, só que o homem acabou morrendo, e a primeira providência do filho qual foi? Entregar as armas à polícia. Nas imediações do cemitério do bairro Aloysio Pinto, em Garanhuns, um elemento de 21 anos de idade foi preso com 15 pedras de crack. Ele foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. No município de Águas Belas, Agreste do Estado, um homem de 58 anos de idade foi denunciado à polícia suspeito de abusar e estuprar a própria neta, uma menina de apenas 11 anos de idade. O vovô tarado ainda está sendo procurado pela polícia. Em Vicência, um adolescente aproveitou uma motocicleta que havia sido deixada em uma oficina, com a chave na ignição,
O adolescente pegou o veículo, botou um amiguinho na garupa e disse: vamos por aí dar um rolê. Foi dar um passeio com o amiguinho. Saiu com a motocicleta sem a permanência, sem a permissão do proprietário. O resultado é a dupla acabou sendo abordada pela Polícia Militar durante uma ronda. A moto estava com a documentação atrasada e aí o dono, minha gente, foi acionado e teve que ir para a delegacia. E justamente o adolescente e o amiguinho também foram encaminhados para lá. Que rolo danado. Rafael Jorge da Silva, de 31 anos de idade, residente na rua Frei Damião de Bozano, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Ele sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. João Alexandre Bezerra da Silva, um rapaz de 33 anos de idade, residente na Travessa Genésio Alves Siqueira. Ele sofreu um acidente, uma colisão envolvendo duas motocicletas, ficou machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Paulo Sérgio Santos da Silva, de 34 anos de idade, residente em Terras do Engenho, Passagem Velha, na zona rural de Barreiros. Ele foi atropelado por um veículo não identificado, ficou bastante machucado e foi socorrido na emergência do hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele foi removido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz é morto no Prado com tiros de pistola. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade que não portava nenhum documento de identificação. Ele foi morto a bala. Tiros de pistola .40-380 na Avenida Jockey Club, no bairro do Prado, dentro de um estabelecimento comercial. Elementos em um carro preto, veículo não identificado, cometeram o crime. No local, a perícia encontrou drogas, encontrou maconha e também crack e ainda uma balança de precisão. E a linha de investigação é justamente crime ligado ao tráfico de entorpecentes. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado a tiros no bairro de Piedade. José Fabiano Barbosa da Silva, com 20 anos de idade, residente na Quinta Travessa da Rua Sucupira do Norte, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 6h30 da noite, na Rua Ibimirim, lá mesmo em Piedade. Crime praticado por dois homens que estavam numa motocicleta. De acordo com informações, José Fabiano Barbosa da Silva, jovem de 20 anos, ele seria usuário de drogas e há cerca de 3 meses havia sofrido um atentado. Acabou escapando desse atentado, mas ontem, às 6h30 da noite, ele foi emboscado e morto a bala, e o corpo dele, José Fabiano Barbosa da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.